Agora um momento cômico aqui no programa. A ex-presidente Dilma Rousseff participou de uma live com o deputado petista Paulo Teixeira, aquele que fica na CCJ da Câmara chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida. A conversa entre os dois foi longa, durou quase 2 horas e ocorreu no sábado. Outros petistas entraram na transmissão também. O tema central da live, claro, foi criticar o governo e ganhou o pomposo nome de Jornada pela Democracia. Em certo ponto, Dilma Rousseff se propôs a analisar a atual conjuntura política. Saiu de tudo, desde Papa que não existe até uma estimativa de que o Brasil tem 30% de neofascistas. Vamos acompanhar. Então, você tem uma situação que falar para mim que há uma crise, que ele está isolado dos militares, que a parte ideológica do governo é isso e aquilo. Que isso? É essa aliança. Por quê? Porque a parte que é responsável pelos 30% do apoio de massa que ele ainda tem, tá? É a neofascista. O senhor Mourão conta com o quê? Sabe aquele... Não, isso eu ia fazer uma citação. É uma citação interessante, é uma citação da Segunda Guerra Mundial, que o Pio XIII, o Pio XII, sei lá qual era o Pio, um dos papas, eu acho que era o Pio XII, Pio XIII, não. Ele era um papa muito complicado, né? Ele não protegeu um dos maiores escândalos da Segunda Guerra Mundial, que é o morticínio dos judeus, né? E diante disso, né, tem várias explicações, por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: você não pode, diante de um ato de repugnante como é esse do morticínio, um ato nazista, justificar qualquer outra coisa. E aqui no Brasil, o que eles fazem? Diante, por exemplo, do Haddad, um professor, eles diziam que eles não conseguiam optar. Né? Então, estou querendo dizer que não há justificativa nem moral, nem ética, nem política para ter votado no Bolsonaro. Bom, e o Pio XIII, o Papa mencionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, claro, não existiu. Se existe essa referência, foi mesmo ao Papa Pio XII. Augusto. Já está criticando o futuro, Vitor. Só pode. Futuro. Pode ser. Dia aparece o Papa Pio XIII e ela já diz que está errado e tal, porque ela é comunista. Ainda. A Dilma, eu acho fantástico o seguinte, quer dizer, você viu a cara de um dos Paulos aí do PT, ele não está entendendo nada. Os interlocutores da Dilma têm de fingir que entendem o seguinte, por exemplo. Aliás, dando uma de Dilma e cortando o assunto no meio, já eu volto, ela, há pouco tempo eu vi um videozinho dela falando sobre a economia e a pandemia. Então, o que os países têm de fazer? Que termina da seguinte maneira: abrir ou fechar é uma decisão maluca. Aí eu fiquei pensando em qual seria a opção. Se abrir é uma decisão maluca, fechar é uma decisão maluca, como é que faz? Como é que faz para ficar no meio? Está na cabeça dela a decisão. Elas é ver, né? Você tem uma situação, aí aquela reticência bêbada que entra no meio. Falar para mim, aí ela vai em frente. Quer dizer, as frases não terminam, né? Não começam, não terminam. 30% de neonazistas, é isso? Isso. Ela, se apertada, ela vai dizer o quê? Não é 30%, é 30% de 30%, como ela já explicou. 30% é relativo dela. Agora, citação da Segunda Guerra, e aí entra o pobre Pio XII, que é acusado de não proteger o morticínio. Que tal? Ele não protegeu, então ele agiu direito. Ela está querendo dizer, essa cabeça assim que anda... Você sente o barulho, né, dos mecanismos mentais ali, todos atrapalhados. Ela quer dizer o seguinte: ele não protegeu as vítimas do morticínio.
não protegeu o morticínio. Ela está querendo falar do verdadeiro genocídio. Mas isso eu sei porque eu sou há muito tempo especialista em Dilma Rousseff. Quem é que vai entender essa coisa que ficou 5 anos no poder? Então eu sempre digo para os petistas o seguinte: eles não têm que se preocupar se o Lula não puder ser candidato. Lança a Dilma. Ela foi vítima de um golpe, como vimos, continua brilhante. A explicação ficou mais fácil, né, Ana? Agora deu para entender, né? É um papo complicado. Eu estou aqui rindo da explicação do Augusto, porque realmente o Augusto ele é um especialista em Dilma Rousseff, né? E para tentar decifrar o que ela disse, tem que ser especialista mesmo. E o pior é pensar que o Brasil pode ser um quadro de Salvador Dalí, de ter tido uma pessoa dessa, com essas engrenagens mentais aí, como o Augusto colocou, como presidente durante 5 anos, né? Eu costumava falar aqui em casa, Augusto, que a Dilma, sabe quando as crianças têm ali 6, 7 anos, 5 anos e começam a falar e você não entende? E você tem que simplesmente ficar fazendo assim com a cabeça, como se a criança estivesse conversando com você e você está prestando atenção. Foi exatamente a cena que a gente viu, né? O petista lá batendo a cabeça ali, mas não entendendo absolutamente nada. Agora, vamos combinar uma coisa? Dá saudade, não dá não? Dá. Traz boas risadas. Sem dúvida. Diga, Vilza. Não, Pio XIII é o Papa do PT. Ela quis inventar. Eles inventaram tanta coisa. Inventaram Petrolão, inventaram Mensalão, inventaram um Papa do PT, que é o Pio XIII. 13 é o número do PT, 13 é o número, a quantidade de anos que este partido ficou. Você imagina a tragédia que nós passamos, né? 13 anos desse partido governando o Brasil. E eu faço sempre essa ressalva para não parecer, o cara é antipetista, o cara é isso, o cara é aquilo. Não. No início, eles quase fizeram um movimento de aproveitar a representatividade e entregar a gestão a quem sabe gerir. E assim começou o primeiro governo Lula, mas logo depois o apetite, a gula, né, do DNA parasitário do PT tomou conta. E aí nós aguentamos isso. Agora, vendo uma cena como essa, Vitor, é muito pedagógica uma cena como essa, porque você vê 2 personagens. Eu costumo dizer o seguinte, não precisava nem ser desonesto, não precisava nem ser um partido que protagonizou o maior roubo da história. Bastava simplesmente jogar essa inépcia, jogar essa incompetência, jogar essas mentes soltas no vácuo, né, para ter uma tragédia quase da mesma escala. E a gente percebe, Vitor, nas feições, né, quer dizer, como não há a Dilma Rousseff e aquele interlocutor dela, né, eles não têm vergonha, né, do sofrimento que eles impuseram ao povo brasileiro. Eles não têm vergonha dos bilhões roubados e até já devolvidos. Eles não têm vergonha de ser associados a uma sigla que virou, de fato, uma representação da corrupção institucional no país. Porque eles são estúpidos, né? Porque é isso, aquele raciocínio barulhento, né? Como descreveu o Augusto, né? As engrenagens sôfregas e barulhentas ali, elas estão, na verdade, mostrando isso, a completa falta de discernimento. E a falta de discernimento torna o cinismo algo muito fácil de se lidar, quando é uma característica sua própria. Fala, Zé. Isso não é uma live, é um morto, né? Pelo amor de Deus, é uma reunião de pessoas que não sabiam exatamente o que estavam falando e para onde ia. Eu confesso que, às vezes, eu não acho graça nessa história da Dilma. Me dá um desespero, me dá um profundo pesar que isso aconteça. E que o próprio partido exponha a Dilma a falar algo que não seja lendo alguma coisa por escrito, né? Porque o raciocínio é mesmo inverso. Ela pensa uma coisa, fala outra.
dá a impressão de que ela precisa de legenda para a gente entender o que ela está falando. Pio, não sei lá que Pio, sabe, falando. Como é que fala isso? Uma ex-presidente, uma que era considerada entendida, intelectual e tal, faz uma expressão dessa. A forma está errada, o conteúdo está errado, um conteúdo bobo, ultrapassado, essa ideia de ficar falando de forma genérica, né, de fascista, de não sei o quê, de genocida. Eles sabem que não é isso, não existe, não é assim essa história de rotular genericamente qualquer um que faça parte do governo de genocida, de fascista, de homofóbico, de sei lá o quê, misógino, cada nome, e que é um discurso comum da esquerda brasileira exatamente por falta de conteúdo. Eu acho isso tudo muito triste, é estranho, soa estranho uma fala assim de uma ex-presidente da República. Eu me lembro dos debates ali do Congresso Nacional, no início da Constituinte, tratando ex-presidentes da República como pessoas especiais que tiveram acesso ali a segredos da República, que seguraram a onda do país e que permanentemente deverão contribuir para o futuro do país. A base era exatamente os Estados Unidos, onde os ex-presidentes da República são assim, né? São pessoas que são reverenciadas pela sociedade e não são mais candidatos a nada. E aí a gente vê ex-presidentes assim, dá um desgosto muito profundo. Não é isso. Eu não consigo achar graça nessa história exatamente pela seriedade que envolve. É uma ex-presidente da República eleita pelo voto direto. Ninguém pode dizer que alguém colocou a Dilma lá e depois ela foi reeleita pelo voto direto. Você tem uma ideia da profundidade da crise que o Brasil entrou com a eleição e reeleição da Dilma.